Aleluia. Hoje à noite, nós da Oitava Igreja do Nazareno, gostaríamos de conhecer você que está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Tem alguém hoje à noite nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Dá um sinal com sua mão. Ali, olha, tem uma família ali. Aqui também, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém que nos visita pela primeira ou pela segunda vez? Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sua vida. Irmão, será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles? Dê um abraço. Um abraço a eles, aleluia, glória a Deus. Fico feliz em ver um amigo, estudamos juntos ali, domingo ele veio e disse assim: tu és o Adriano. Eu disse: sou, mas nós estamos com o cabelo mais branco, o tempo passa, fico feliz em ver sua vida aqui. A todos, Deus abençoe. As crianças, pro cultinho com o tio Ricardo, pastor Ricardo, não esqueça que amanhã, a noite do pijama, já tem mais de 100 e poucas crianças. Quantas crianças tem, tio Ricardo? 112, olha, 112 crianças, não esqueça de trazer o óleo. Pastor, eu ainda não inscrevi meu filho, não deu tempo, corre no final do culto, inscreva, procura as orientações lá, vai ser bênção do céu para a sua vida, amém ou não amém? Quem quer ouvir uma palavra do céu hoje à noite aqui? Quem quer ouvir uma palavra? Amém, vem para cá, Wellington, trazer a palavra ao coração, aos nossos corações. Deus tem algo especial para a nossa vida essa noite. Fico feliz de ter o nosso amigo aqui para ministrar o nosso coração. Será que você pode estender as suas mãos para cá? Já está nas mãos do Senhor, mas abençoá-lo é uma guerra, é uma luta. Quem ministra a palavra do Senhor, quem está aí acha que é fácil, mas quem está aqui, a gente sabe que não. Pai de amor e de graça, nós te adoramos essa noite, nós entoamos cânticos, nós ofertamos, nós rendemos o nosso coração a Ti, mas nesse momento nós queremos estar com o nosso coração voltado para ouvir a Sua voz falando conosco. Noite, Senhor, onde a esperança será semeada ao nosso coração. O Senhor já tem uma palavra para nos dar. Use o teu servo, Senhor, poderosamente como tem usado. Abra a porta da palavra sempre mais. Este lugar é teu, o vaso é teu, a casa é tua. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, igreja. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 23. O versículo de número 44. Enquanto os senhores encontram, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez retornar a essa casa. É um motivo muito alegre e que Deus continue preservando e abençoando todos os irmãos. Meus agradecimentos à vida do reverendo Sandro, meu amigo não está aqui, mas que seja estendido a sua pessoa, sua esposa, sua família, a todos. Meu amigo Adriano, pastor Adriano, Deus abençoe. Obrigado, viu? Tudo, a todos, seja abençoado, meu pai me acompanha, Deus abençoe. Versículo 44, se puder deixar bem baixinho para mim, por favor. Os que encontraram diz amém. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do templo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, às tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? De acordo com o tema que nos fora proposto, semeando esperança, eu gostaria de ministrar sobre essa palavra. O evangelho a qual nós acabamos de fazer uso essa noite é o evangelho que está extraído, a qual Lucas ele escreve, e todos nós conhecemos um pouco, e sabemos que Lucas ele não é considerado um discípulo de Jesus. Lucas é um médico
um doutor, um cientista, que por muitas vezes esse homem que já foi usado para levar a cura a outras pessoas, agora é Lucas quem estava sendo curado de todas as suas incredulidades. Embora esse homem não considera-se um discípulo de Jesus, ele não foi uma testemunha ocular, não presenciou seus milagres, mas foi esse homem quem teve a responsabilidade ou a incumbência de trazer a nós um evangelho com algumas situações, alguns detalhes que os demais escritores não conseguiu revelar a nós. É por isso que o seu evangelho tem por consideração como o evangelho perfeito ou evangelho detalhista. Você percebe que o capítulo 23, que nós acabamos de fazer uso, Lucas ele está tratando a respeito da crucificação de Jesus. Lucas está tratando a respeito da morte de Cristo. E você sabe que quando a gente fala a respeito da crucificação, quando algumas pessoas ouvem a respeito da cruz, leem a respeito da cruz, a tendência é ficar triste, chorar, mas a realidade é que a crucificação de Jesus é a maior vitória que a igreja possui sobre a terra. É por isso que já disse Isaías, no capítulo 53 e o versículo 10, ele disse: todavia agradou moê-lo em cada agonia na cruz. Deus ele já sabia que por alguns momentos ele sofreria uma agonia. Ele sabia que por alguns instantes ele sofreria amarguras, mas ele se alegrava com cada agonia na cruz, porque sabia que ao terceiro dia, Jesus ressuscitaria, trazendo-nos a liberdade eterna. Então, quando a gente fala a respeito da cruz, nós falamos de promessas que cumpriria através dela. A principal é que nós alcançamos por intermédio dela a salvação, mas também concretiza-se a promessa de que o Espírito de Deus, ele iria pairar sobre a terra, não somente essa terra, mas ele ia pairar dentro de nós. Você percebe que quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, nós damos a ele uma menor valorização. Em um culto desse nós temos a facilidade de tributar glória a Deus, glórias a Jesus, mas temos a dificuldade de tributar glórias ao Espírito. Eu sei que os três são um e são compostos de uma triunidade, mas parece que quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, nós temos ou nós damos menos valor a ele. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, ele é o Deus que está atuando na nossa dispensação. E se nós estamos até aqui, é porque ele quem está conservando a igreja. Ele é quem está cuidando da igreja. Ele quem está zelando pela igreja. É ele quem está nos protegendo. E no dia do toque da última trombeta, é o mesmo Espírito que habita no meio da igreja, ele que vai arrancar essa igreja da terra, e levar às alturas para encontrar com Cristo Jesus. Então quando a gente fala a respeito do Espírito, nós falamos do cuidado de Deus conosco, mas o cuidado de Deus não está resumido simplesmente no Primeiro Testamento. Desde o todo da Bíblia, Deus ele está expressando e revelando a nós o seu cuidado. Você percebe que desde o primeiro livro, o livro do Gênesis, o livro do princípio, quando Deus ele cria tudo que havia sobre a terra, e o texto diz que Deus cria tudo que havia. Deus cria um jardim,
no Éden. E nesse jardim Deus cria as árvores, Deus cria os rios, Deus cria os luminares, Deus cria as trevas, Deus cria tudo que havia no jardim. E o texto diz que Deus resolve então criar o homem fora do jardim. Deus ele cria o homem do pó da terra, assopra o fôlego de vida em suas narinas, e Deus, após dar vida ao homem, arranca esse homem da onde foi criado, coloca dentro do jardim do Éden, e Deus é quem dá o nome a este homem de Adão. E Deus disse: Adão, aqui nesse jardim você pode fazer aquilo que você quiser. Aqui você planta, você colhe, você dorme a hora que você quiser. Mas tem uma coisa que você não pode fazer: é comer o fruto que produz a árvore que está no centro do jardim. Por quê? Porque o dia em que você comer deste fruto, você não vai encontrar vida eterna nele. O dia em que você comer deste fruto, você não vai encontrar bênção para a sua vida. Mas o dia em que você comer do fruto, certamente dormirá. Então, Deus viu que tudo era bom, mas o homem estar só sobre a terra não era tão bom assim. Então Deus derrama sobre Adão um profundo sono, arranca-lhe a costela direita. No lugar da costela retirada, Deus preenche com carne. E daquela costela Deus ele cria a mulher, e Adão é quem dá o nome a essa mulher de Eva. Agora Adão passa todas as instruções que Deus havia lhe passado para ela, dizendo: Eva, Deus disse que a gente pode fazer tudo, só não podemos comer o fruto que produz a árvore que está no centro, porque o dia em que a gente comer deste fruto, certamente dormiremos. A palavra dormir na Bíblia, ela não está destinada à morte física, mas ela está destinada à morte espiritual. Você lembra de quando Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo ele está tratando a respeito da Santa Ceia, ele traz um ensinamento conjunto de uma exortação, e ele diz assim: não tome a ceia de qualquer jeito, examine-se pois o homem a si mesmo, por causa disso que dentre vós, primeiro, existem muitos fracos, segundo, existem muitos doentes, e terceiro, existem muitos que dormem. Então dormir na Bíblia não está destinada à morte física, mas dormir está destinada à morte espiritual. Você sabe de uma coisa? Neste mesmo contexto, uma rebelião houve no céu. O anjo de luz que pisava sobre as pedras alforreadas, a antiga estrela da manhã, em seu coração almejou elevar o seu trono acima do trono de Deus. No mesmo instante, diz a Bíblia, que Deus expulsa aquele anjo do céu para a terra, com uma terça parte dos anjos do céu. É por isso que diz em Gênesis 3, que a terra estava sem forma e vazia, e nela habitava-se as trevas. Também disse Jesus, que ele viu cair do céu, Satanás caindo como um raio do céu para a terra. Você sabe que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus ele não divide nada com o arcanjo. Aprendo que Deus não divide nada com querubim. Dá mais retorno para mim, por favor. Deus não divide nada com serafim. Deus não divide nada com os 24 anciões. Deus não divide nada com príncipe, com rei, com sacerdote. Deus não divide nada com o homem dessa terra. Você sabe que eu aprendo? Que glória, que louvor, que adoração é somente daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. E Deus
Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha para cá, em seu coração, aquele anjo almejou elevar o seu trono acima dele, e Deus imediatamente o expulsa com a terça parte dos anjos do céu para essa terra. Eu aprendo uma coisa interessante: em um culto lindo como esse, o pregador pode pregar bem, pode ter uma boa oratória, uma boa exégese, uma boa hermenêutica, mas todavia a glória sempre será daquele que está nas alturas. O cantor pode cantar bem, pode fazer o vibrato, ter a voz afinada, mas todavia a glória sempre será daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Você pode adorar Ele essa noite? Quem pode dar para Ele aquilo que é dele? Quem pode tributar para Ele aquilo que é dele? Deixa eu ver quem pode. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levante a mão direita para o céu. Levante a mão direita para o céu e comece a dar para Ele aquilo que é dele. Quando aquele anjo estava sobre a terra transfigurado, ele se introduz no corpo de uma serpente e lança suas tentações para Eva. Quando lança suas tentações, Eva ela cai na cilada do inimigo, e quando Eva come daquele fruto, eu costumo dizer que o pecado entrou no meio de Adão e de Eva. A simbologia que eu uso é de que o pecado ele é semelhante ao câncer. Você já percebeu que quando uma pessoa, um homem, ele é acometido de um infarto fulminante, ele morre na hora, mas o câncer não, ele vai consumindo aos poucos, ele adoece, enfraquece, e se Deus não tiver outro propósito, nos leva à morte. Então, quando Deus percebeu que tudo saiu do propósito que Ele havia determinado, Ele disse no capítulo 6, eu me arrependo de haver criado a raça humana. Feche os olhos, por favor, e entenda que por alguns instantes Deus se arrependeu de fazer-nos a sua criatura. Nós estamos aqui não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque a graça dele nos alcançou. Quando o cálice da ira de Deus se enche, o da misericórdia dele se transborda, e Deus resolve levantar um patriarca sobre a terra. Esse homem se chama Noé, e Noé tinha a responsabilidade de pregar sobre a terra. Olha para cá, e Noé pregava sobre o arrependimento, uma mensagem dura, ele pregava sobre arrependimento, mas quanto mais Noé pregava, mais se pecava, quanto mais pregava, mais o coração se endurecia. Então chegou o momento de Deus derramar o dilúvio sobre a terra. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que o pecado não foi embora com aqueles que pecaram. Ele disse, sobre a terra não havia homem bom, não havia mulher boa, que pisasse na terra e dissesse, eu venço o pecado. Ele disse, porque todos pecaram, e destituídos estamos da glória de Deus. Mais ou menos isso, diante de Deus todos nós erramos, todos nós falhamos, e afastado da presença dEle estamos todos nós. Mas olhe para 2 ou 3, diga assim para ele, Deus não abre mão de você. Diga, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Por quê? Porque o momento em que Deus estava ausente, Ele contempla Moisés no deserto, caminhando em rumo à promessa que Ele havia feito. E Deus disse assim, Moisés, você em meio ao deserto que você está, você vai levantar um tabernáculo para mim, e nesse tabernáculo eu vou voltar a visitar o meu povo, e vocês vão saciar da minha presença, porque faz tempo que eu não sinto mais vocês, e faz tempo que vocês também não sentem a minha presença. E ele disse, e o tabernáculo será dividido em 3 partes com você. Você vai chamar Arão, vai chamar Nadab, e vai chamar também Abiú. E neste tabernáculo, você vai colocar ouro, vai colocar prata, bronze, e a planta será essa. E Moisés disse, Deus,
nós não temos condições de levantar um tabernáculo como esse, desta forma, com essa planta. E Deus disse: Moisés, eu não perguntei se você pode ou não pode, porque eu já me provi de um homem chamado Bezalel, enchi esse homem com meu espírito, dei a ele sabedoria para trabalhar com ouro, trabalhar com prata e todas as especiarias da época. Você sabe de uma coisa? Ele disse: eu me provi de um homem, enchi com meu espírito, dei sabedoria, dei inteligência para trabalhar com ouro, com prata e com bronze. Olha para cá, talvez eu prego para muitos Bezaléis aqui essa noite, que carrega consigo os projetos de Deus na sua vida, que carrega consigo planos e promessas, não da semana passada, mas aquilo que Deus falou contigo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e parece que o tempo passa, e parece que os anos passam, está tentando ocultar tudo aquilo que Deus já falou a teu respeito. Mas eu quero profetizar na tua vida: se a promessa não concretiza, e se homem aqui na terra, ele não te ajuda, se o socorro não vem da direita, se o socorro não vem da esquerda, se o socorro não vem da horizontal, eu quero profetizar que essa noite o Espírito Santo, ele vai se encarregar de prover aquilo sobre a tua vida. Levante a mão para adorar, segura a mão levantada, segura a mão levantada. Eu quero profetizar que aquilo que parece que é impossível, aquilo que parece que não vai acontecer, o Espírito Santo essa noite, ele se encarrega de apoderar da tua vida. Se prepare, a partir dessa noite você vai pregar diferente, você vai cantar diferente, você vai orar diferente, você vai falar diferente. Hoje ele enche a tua vida. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem pode adorar? Deixa eu ver. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode adorar? Enchi a Bezalel. A palavra Bezalel, ela significa sombra de Deus. Só existe sombra em um ambiente que há luz. E se aqui há luz, atrás de mim com certeza há sombra. E se eu abaixar as minhas mãos, a sombra também abaixa. Se eu caminhar sobre este altar, a sombra me acompanha. Se eu descer as escadas, ela me acompanha. E se eu subir, ela também me acompanha. É Deus dizendo para nós essa noite: nós não estamos aqui adorando simplesmente por adorar. Não viemos aqui passear e nem passar a hora da quinta-feira. Nós estamos aqui prestando culto. E a partir dessa noite, você não estará sozinho por nada, porque Deus será a tua sombra. Quando Deus é sombra, é mais ou menos assim: se você tem, Ele está contigo; se não tem, prevalece contigo. Se está no alto, Ele está contigo, mas se desce, Ele está contigo. O homem te abandona, o teu pai te abandona, teus amigos te abandonam, teu esposo te abandona, os teus filhos te abandonam, mas Deus está dizendo: eu não te abandono por nada. Levante a mão para adorar. 30 segundos de glória, 30 segundos de glória. Dá para Deus aquilo que é dele. Enche a casa de glória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Eu quero ouvir você adorar. Eu quero ouvir você adorar. Eu quero ouvir você adorar. Há quanto tempo não adorava mais? Eu quero parar de pregar, para você acabar com todo estoque de glória e dar para Deus aquilo que é dele. Quem pode adorar? O tabernáculo que Moisés construiu foi levantado, e nele havia 3 repartições. Quantas? 3 repartições.
Porém aquele tabernáculo não era como essa, aquela igreja não era como essa. Ela havia 3 repartições. A primeira se chama pátio, a segunda lugar santo e a terceira santo dos santos, ou santíssimo lugar. Eu vou explicar. O pátio era como se fosse a calçada dos nossos dias. Havia os lavatórios para os sacerdotes e sumos sacerdotes se banhar e trocar as suas vestes antes de entrar aqui no santo ou no santíssimo lugar. O segundo é o lugar santo, e lugar santo nada mais é do que a nave da igreja. O terceiro é o santíssimo lugar, aqui no altar. Porém, nessa igreja havia muito ouro, havia muita prata, muito bronze, muitas especiarias, havia muita riqueza. Porém, o objeto mais importante que havia no tabernáculo era a Arca da Aliança, que ficava aqui em cima no Santíssimo Lugar. A Arca da Aliança nada mais era do que o símbolo da própria presença de Deus, guardada pelos querubins. Porém, quem estava no santo ou quem estava no pátio não conseguia enxergar a arca que estava aqui em cima no altar. Por quê? Porque havia um véu que fazia a separação da nossa visão. Este véu, ele nada mais é a simbologia do pecado de Israel. Isaías escreveu no capítulo 59 e o versículo 2 dizendo que os nossos erros, os nossos pecados e as nossas transgressões nada mais é o motivo da separação que há entre nós e a pessoa de Deus. Entenda, o objeto mais importante era a Arca da Aliança. Porém, o que me chama a atenção não são as quatro argolas que havia na Arca da Aliança. O que me chama a atenção não são os 2 varais que os levitas carregavam no ombro. O que me chama a atenção são 3 objetos que havia dentro da Arca da Aliança. O primeiro é as pedras, o segundo, cajado, o terceiro, vaso. As pedras nada mais é do que as tábuas da lei que o próprio Deus ditou para Moisés no Monte Sinai. As leis que Israel seguia, os mandamentos que Israel deveria seguir. Quando passou um tempo, Deus se revelou para Moisés e falou: Moisés, essas pedras, você vai pegar as pedras, a minha palavra, você não vai deixar de canto, muito menos em cima da estante aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, amarelando as folhas, negativo. Essa palavra você vai introduzir dentro da Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança era símbolo da própria presença de Deus. Então, todos os cultos, uma vez por ano, quando Deus ele se manifestava naquele tabernáculo, era Deus dizendo: a minha manifestação, ela desceu no tabernáculo, mas a palavra está inserida dentro da minha presença. Pregador, não entendi. É Deus dizendo: não existe manifestação de Deus onde também não há palavra de Deus. Impossível a gente ser avivado, a gente ser transformado em um ambiente que não há palavra de Deus no meio. Eu costumo dizer que por esses dias, esses tempos, eu estava em outro estado pregando a palavra em um congresso. E o congresso se iniciou às 6 horas da tarde, e das 6 da tarde às 10 da noite foi louvores apenas. Quando deu 10 horas, eu falei: pastor, até que horas eu posso pregar? Ele disse: até 10h15.
15 no máximo. Uma baita desvalorização da voz de Deus falando com a igreja. Você percebe que a gente não precisa se propagar à custa dessa igreja. Não estamos aqui para propagar a nós mesmos. Se estamos aqui é porque cremos que a palavra de Deus será manifesta no ambiente e sentiremos a graça dele em nossas vidas. Eu aprendi então que um culto como esse, para que haja manifestação de Deus, para que haja poder de Deus, para que haja batismo, não precisamos de outra coisa a não ser de palavra de Deus no ambiente. Por quê? Porque a palavra ainda salva, a palavra batiza, a palavra edifica, a palavra transforma, a palavra salva, a palavra é fogo, a palavra é água. Já dizia Deus para o profeta Jeremias no capítulo 23 e o versículo 29: não é porventura a minha palavra como um martelo, que quando desce ela esmunhaça as penhas? Não é também a minha palavra como fogo, se preciso incendeia e consome o holocausto? É Deus dizendo: se a palavra é como um martelo, ela por si só é fiel para quebrantar coração de pedra, coração duro, coração travado. Se a palavra é como fogo, ela por si só propaga o avivamento, propaga o batismo, propaga a cura. E eu quero profetizar: a palavra está liberada. Quem quer cura, receba a cura. Quem quer poder, pega poder. Quem quer unção, receba unção. Quem quer graça, receba graça. Quem pode adorar, quem quer pega. Quem quer pega. Quem quer pega. Quem quer pega a palavra de Deus. O tabernáculo que Moisés iria levantar foi levantado. E nessa igreja haveria um culto apenas por ano. Não é como nós temos culto na segunda, terça, quarta, quinta. Não, era um por ano. Esse culto, Deus disse, ele vai se chamar Dia Santo, ou Dia do Ato Sacrificial. É o dia que todas as famílias vão se reunir. E é o dia que eu vou visitar para perdoar o pecado de todos. Então esse culto era assim. Todas as famílias se reuniam. Se a família fosse muito pequena, juntassem duas famílias. O homem da casa, ele tomava um cordeiro, imaculava esse cordeiro, derramava o seu sangue em uma vasilha de bronze, trazia para o sacerdote trazia para o sumo sacerdote, o mesmo molhava o polegar direito na vasilha com sangue, apalpava os quatro cantos da arca da aliança, e Deus se manifestava naquele culto, e perdoava o pecado de todos. Pregador, como é que o povo sabia que Deus havia perdoado? É fácil. O sumo saía para fora da tenda e levantava as duas mãos para o alto, dizendo: estamos perdoados. Lindo, muito bonito. Coisa boa é a gente sentir o perdão de Deus. Coisa boa é a gente se sentir próximo de Deus. Mas esse ato passou a ser um ato vicioso, um ciclo que não acabava mais. Porque Deus perdoava na quinta, na sexta o povo pecava. Deus perdoava no sábado, no domingo o povo pecava. Deus perdoava na segunda, na terça o povo pecava. Então Deus se aborreceu e disse: não recebo mais sacrifício de vocês. Chega. Eu quero que você entenda uma coisa. Se o tema é semeando esperança, entenda uma coisa. Entenda que Deus não é um ser carrasco. Só o teclado. Deus não é um ser carrasco. Deus, ele sente ciúmes de você. Ele não é um ser grosseiro. Ele é sensível demais.
Eu acredito que todos que aqui estão já passaram por alguns processos ruins, que você sentiu a necessidade de desabafar com alguém. Alguém já fez isso? Levante a mão assim. Muitas pessoas. Entenda que Deus, ele é mais sensível do que você. Deus, ele é mais sensível do que qualquer mulher que está aqui. Por quê? Porque Deus estava tão triste com a situação, Deus estava tão aborrecido, que Ele precisou desabafar com alguém. Deus precisava conversar com alguém. É por isso que Ele chamou Isaías, bem baixinho, e falou assim: Isaías, o boi conhece o seu possuidor, as jumentas conhecem a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Deus, ele precisava conversar com alguém. E ele falou assim: Isaías, desce até o arraial dos israelitas. Mais baixinho, por favor. E ele falou assim: quando chegar lá, fique nu diante de todos eles. Quando a primeira pessoa apontar para você e falar: moço, o que é isso? Você não tem vergonha de ficar nu diante das crianças, adolescentes, jovens? Aponta um indicador para a face e diga: assim como eu estou nu diante de vocês, vocês também estão nu diante de Deus. Deus precisava tanto desabafar, que ele disse assim para Jeremias: Jeremias, se houvesse um casal, a esposa abandonasse o seu esposo por orgulho não quisesse mais reatar o relacionamento com ela, eu entendo, mas ele disse: eu tenho uma noiva, essa noiva me deixa todos os dias, mas eu não abro mão de resgatá-la por nada. Foi tão sério que ele falou assim para Oséias: Oséias, vai até um prostíbulo, e lá você vai conhecer uma mulher chamada Gober. Arranque essa mulher de lá, case com ela, tenha filhos com essa prostituta, ame, dê carinho, dê amor, mas faça tudo isso sabendo que ela vai te abandonar. E quando ela te abandonar e voltar para o prostíbulo, com todo carinho, com todo o amor e com todo o respeito, volta, vai lá de novo e busca ela, tenha mais filhos com ela, ame ela. Quem faria isso? Ninguém. Eu imagino Oséias interrogando Deus: por quê? E Deus dizendo: porque assim como você é o marido traído, eu também sou o noivo abandonado. Porque Deus tem uma noiva linda, arrancou essa noiva do prostíbulo e da terra de prostituição, trouxe-nos para a sua casa. Chegando aqui, levantamos as nossas mãos, e aqui derramou seu sangue sobre nós, perdoou os nossos pecados. Aqui Ele nos deu amor, aqui nos deu carinho, aqui nos deu graça. Mas basta o dia raiar e essa noiva pensa em retroceder e abandonar o noivo novamente. Mas a voz de Deus que ecoa essa igreja é essa: diga para minha noiva que ainda que queira me abandonar, eu não abro mão dela por nada, porque nós não somos alguém qualquer, nós somos lavados, somos remidos no sangue do Cordeiro. Quem pode glorificar? Fica de pé dando glória, fica de pé dando glória, fica de pé dando glória. Vocês lembram do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel? Deus estava fazendo uma comparação daquele vale de ossos sequíssimo com a pessoa de Israel. Você lembra que diz o texto que a mão do Senhor veio sobre e levou para dentro de um vale de ossos sequíssimo. E no meio deste vale, Deus caminha com Ezequiel. Mas quando chega no centro do vale,
Deus para, Ezequiel para, e Deus faz uma pergunta: porventura poderão reviver este vale de ossos sequíssimo? A palavra sequíssimo, na visão ortopédica, significa ossos que não há cálcio, ou ossos em fase de apodrecimento, não tinha estrutura. Mas quando Deus ordena para que Ezequiel profetize naquele vale, ele começa a profetizar: ouve, ossos secos, ouve, ó, a palavra de Deus. E quando ele começa a profetizar, o texto diz que os ossos começaram a se juntar nos ossos, a pele se estendeu e cresceu os nervos. Quando o texto fala que os ossos se juntaram nos ossos, é Deus dizendo: Israel não tinha firmeza. Por quê? Um corpo humano sem ossos é apenas um monte de pele caído no chão. Então ossos, falamos de estrutura. Quando diz o texto que os ossos se juntavam nos ossos, é Deus dizendo: Israel não tem mais estrutura. Mas quando o Espírito sopra, eu devolvo a estrutura para Israel ficar de pé. Quando diz que estendeu os tendões, tendões fala de força. Ainda que um corpo humano tenha um bom físico, se não tiver tendões, nervos, não tem força. Mas quando cresce os tendões, é Deus dizendo: eu devolvo a força para Israel voltar a me adorar. E diz que a pele crescia. Pele, falamos de sensibilidade. Segundo o estudo do corpo humano, anatomia, tudo aquilo que a gente pega na mão quente e não queima a palma da nossa mão, a gente pode colocar na língua, que não queima a nossa língua também. Então pele, falamos de sensibilidade. Quando o Espírito sopra naquele vale, é Deus dizendo: hoje eu devolvo a estrutura para Israel ficar de pé. Eu devolvo a força para me adorar, e eu reconstituo a sensibilidade para voltar a ouvir a minha voz. A você que não tem força para orar, a você que não sente mais a presença de Deus, hoje Ele devolve a estrutura, Ele devolve a força, Ele devolve a sensibilidade. Hoje Deus te levanta. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Escute. Quando Deus cessou a voz com os profetas, 430 anos Deus permaneceu calado. E Deus começa a falar através de João Batista 430 anos após, batizando, profetizando. E quando um dia aparece um na beira do Jordão, porque João Batista batizava todos, chamando de víbora, de cobra, todos. Mas quando apareceu um homem à beira do Jordão, João Batista se cala. E alguém pergunta: João, por que a gente você xinga, mas esse você se cala? Ele disse: porque esse é aquele a quem eu vos pregava antes de mim, mas além do que eu, e tem muito mais poder. Por quê? Porque eu, como João, essa noite só batizo com água para arrependimento de nossos pecados, mas aquele que é antes de mim e que está presente aqui neste culto, ele vos batizará com fogo. Ele ainda cura, ele ainda transforma. Jesus é batizado, cumpre seu ministério e agora está no alto da cruz. O olhar de todos está fitos na cruz. O tabernáculo que Moisés construiu foi derrubado.
Salomão levantou um tabernáculo, foi derrubado. Herodes também levantou um tabernáculo, foi derrubado. Ageu profetiza: a glória da última casa será, futuro, maior do que a primeira. Você lembra de quando Jesus em Jerusalém presencia à beira do templo os homens fazendo comércio? Ele chega, bate em todos, expulsa todos. E o ancião diz: quem você pensa que é? Ele disse: eu sou aquele que, se preciso, hoje derruba essa igreja, mas em 3 dias eu coloco ela de pé. A sua quarentena sobre a terra, no monte da transfiguração, os discípulos tristes, e ele disse para os discípulos: fica tranquilo, eu vou subir para o Pai, vou rogar a Ele, e Ele vos enviará outro Consolador. O Consolador é a glória que habitava no Santíssimo Lugar. A glória que habitava no Santíssimo Lugar se chama Espírito Santo. Mas a casa dele hoje não é feita por 4 paredes. Hoje ele tem um endereço, e a casa dele hoje é você. É você, é você que está aqui. Quando Jesus ele morre, antes da morte, ele faz uma oração que nós lemos aqui, o versículo 46: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Milagrosamente, o véu que havia no tabernáculo da época foi rasgado de alto a baixo. Por que milagrosamente? Porque nenhum homem seria capaz de ferir aquele véu. Era necessário para puxar 3 juntas de boi. Mas quando ele ora, de alto a baixo foi rasgado. E é Deus dizendo: o acesso para a 8ª está liberado. Hoje não é só no culto de quinta-feira. Se clamar na sexta eu também te escuto. Se clamar no sábado também te ouço. Se clamar 1 da manhã eu te escuto. Se clamar 2 eu te ouço. Se clamar 3 eu te ouço. Quando aquele véu foi rasgado, é Deus dizendo: eu voltei a ter acesso a vós, e vós também pode ter acesso a mim. O acesso está liberado. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu encerro com essas palavras. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Deus não precisa de super-homem, super crentes e super mulheres. Deus precisa de um amigo apenas. E é isso que Ele quer encontrar aqui essa noite. Você lembra que Deus estava chateado, triste? Você lembra? Deus precisa da sua amizade. Lembra quando você era amigo de Deus? Lembra quando você levantou suas mãos aqui na frente? Tudo era novidade, tudo era simples, tudo era perfeito. Não tinha culto ruim, não tinha pregação ruim, não tinha louvor ruim. Era tudo para Deus. E hoje você não pensa assim. E talvez você está afastado dele, afastado. Não consegue mais orar, não consegue mais sentir. E Deus, Ele precisa da sua amizade. Pregador, Deus tem amizade? Deus tem. Deus disse quando foi destruir Sodoma e Gomorra: poderia eu ocultar alguma coisa do meu servo Abraão? Deus não esconderia nada dele, porque Abraão era amigo de Deus. Deus disse sobre Noé, homem justo, íntegro. Noé andava com Deus. Volte a andar com Deus essa noite. Volte a andar com Deus essa noite. Pode louvar. Volte a andar com Deus essa noite. Feche os olhos. Feche os teus olhos. Mate a saudade que Ele tem de você essa noite. E deixa Ele matar a saudade de você. Pastor Adriano, por favor. Jesus, Filho de Deus, adore Ele, você pode adorar.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, e no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Será que você pode levantar as suas mãos para os céus? Tu és Jesus, nós já estamos encerrando, Filho de Deus. Mas talvez hoje à noite, aí no seu lugar mesmo, no seu lugar mesmo, talvez você queira dizer assim: Senhor, eu quero reatar o laço de amizade contigo. Eu quero reatar, Senhor, os momentos em que eu falava contigo e o Senhor me ouvia, e os momentos que o Senhor falava comigo e eu também te ouvia. Eu quero reatar contigo, Senhor, um relacionamento de amizade, que às madrugadas o Senhor me chama para conversar, e nós sentamos no canto do sofá, e eu abro a tua palavra e o Senhor fala comigo. Eu quero reatar contigo, Senhor, os momentos que o Senhor colocava os cânticos nos meus lábios, e com papel e uma caneta eu escrevia as tuas mensagens de amor. Talvez hoje à noite você queira fazer isso com o Senhor, e que você possa sair daqui hoje à noite dizendo: hoje eu me reencontrei com meu amigo de longas datas, com meu amigo que se entregou por mim na cruz do Calvário, que a minha aliança, a minha amizade com Ele vale sangue, e nada mais me separa dele. Não há separação entre eu e Ele. Que essa seja a sua oração hoje à noite, que esse seja o seu desejo, esse é o nosso desejo. Hoje à noite, Senhor, nós oramos desse jeito e te agradecemos, Pai, por esta palavra tão abençoada. Senhor, nós te louvamos pela vida, Senhor, do ministro Túlio, pelos músicos, Senhor, pelos levitas, pelo teu servo, Senhor, que ministrou hoje à noite. Louvamos o teu nome, Senhor, pela vida da tua igreja que está aqui. E hoje à noite nós saímos dizendo: tu és, tu a sua glória, e o que? Morreu em meu. Você pode dizer isso? Jesus, Filho de Saia daqui hoje à noite dizendo: eu tenho uma aliança de amizade, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que eu posso contar com ele e ele comigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu final de semana, Deus abençoe você grandiosamente. Não esqueça da programação da nossa igreja neste final de semana. Amanhã, às 8 horas, encontro das criançadas, noite do pijama. Sábado, JNI. Não vejo. Culto simultâneo. Então, culto simultâneo sábado, verdade. Culto simultâneo sábado. Vem pra cá. Domingo, escola bíblica da manhã, às 10h20, encontro de fé. E à noite, às 19 horas, culto da família. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do seu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Vai na paz do Cristo Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus. Que Ele te guarda, te livra. Que os anjos dele te guardem hoje e sempre. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Não esqueça do material do Wellington lá atrás. Deus abençoe. Deixou a sua glória.